Bom, bom dia. Agora gravando, né? Gostaria de desejar as boas-vindas para vocês nesse dia extra aqui, nessa recepção 2.0, nesse segundo semestre dos ingressantes, né? Então, a comissão de recepção preparou algumas atividades ao longo do dia. A gente deixou um pouco mais espaçado, né, para não tomar tanto tempo de vocês. Como já teve a semana da recepção no primeiro semestre, a gente decidiu fazer só um extra, né, para contemplar também quem chegou atrasado, quem porventura não conseguiu participar da semana no período que ela ocorreu. Então, a gente tem agora essa palestra com a professora Cíntia, às 10 horas. À tarde, às 2 horas, temos uma atividade de integração, que a comissão preparou para vocês, né, o Departamento de Sociocultural. E à noite, né, às 6 horas, vai ter uma outra palestra sobre educação inclusiva, bastante interessante também, com a professora Cristiana. Fiquem atentos aí, a gente vai mandar nos grupos de classe, mas vocês vão poder participar, né? As aulas de vocês foram substituídas pelas atividades da comissão, então o dia é para vocês aproveitarem mesmo esse segundo semestre, começar mais tranquilo, começar bem. Então, vou fazer a introdução da professora Cíntia, né, que vai fazer a palestra de agora. A professora Cíntia, ela possui bacharelado em farmácia pela UFMG, mestrado em química e doutorado em ciências pela Unicamp, os dois. Ela foi pesquisadora colaboradora no Instituto de Química da Unicamp, onde também realizou o pós-doutorado. Ela já fez parte do grupo Biocatalysis and Organic Chemistry no Delft University of Technology, na Holanda. Atualmente ela é professora do Departamento de Bioquímica e Química Orgânica no Instituto de Química aqui da Unesp de Araraquara, né, onde também participa e coordena um projeto de gestão de resíduos sólidos no IQ e na FCL, em cooperativa com a cooperativa Cássia, né, que é o Flores da Cássia. Ela é membro do CERSUS-Chem, que é o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, membro do My Green Lab Ambassador e representante do IQ Unesp no Green Chemistry Commitment, Beyond Benign. Além de fazer pesquisa na área da química orgânica e biotecnologia, com ênfase em química verde, química sustentável e biocatálise, e mais especificamente com catálise enzimática, para a síntese de moléculas quirais bioativas. Também participou do bate-papo, né, com estudantes no bacharelado em Química, lá na semana da recepção que a gente fez no primeiro semestre. E hoje ela volta aqui para falar com bastante propriedade sobre Química e sustentabilidade, como vocês puderam ver. Então, introduzida a professora Cíntia Milagre, é um prazer tê-la aqui, professora, novamente, né, sempre participando das atividades da comissão. Então, a palavra é toda sua, pode dar início à palestra, professora. Bom, muito obrigado aí, Gabriel, pelo convite, né, pelas suas palavras. Eu estou vendo aqui no chat a Vitória também. Vou ficar aqui, ó, o ego, se estiver passando uma agulhinha por aqui, vai explodir, né? Mas eu fico feliz de estar aqui com vocês, né? Aproveito para dar novamente as boas-vindas a todos os calouros. Esperamos encontrá-los em breve, presencialmente aqui no IQ, né? As atividades da pós-graduação já voltaram. Eu estou aqui na minha sala, né, para mostrar. Agora a porta está fechada, para não ter barulho nem nada, mas a porta da minha sala está aqui sempre aberta, né, para que vocês venham me visitar, conversar, tirar dúvidas, enfim, o que vocês precisarem. Então, hoje, né, vou começar a compartilhar aqui. E fiquem bem à vontade, pessoal, para ser uma coisa mais dinâmica, né? Então, fiquem à vontade se quiserem abrir os microfones para perguntar durante a apresentação. Às vezes a gente deixa para perguntar no final e fica aquela coisa que incomoda, né? Então, se tiverem com algum problema aí no microfone, colocarem no chat, eu peço para alguém abrir, porque quando eu começar a compartilhar aqui, está no PowerPoint, eu não coloquei no Google Apresentação, então não vou conseguir ver o chat. Qualquer coisa eu fico de olho aqui no chat também, professora, aí eu comento se aparecer alguma questão. Porque aí eu acho que fica mais dinâmico. Deixa eu só colocar aqui meu relógio, porque senão, né, falo demais, vou ficar aqui até 2 horas com vocês. Então, vamos lá. Principalmente esse tema, que é um tema fundamental, importante, né, dos dias de hoje, um tema que eu gosto muito, então a chance da gente querer extrapolar é grande. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o laser. Então, eu fui lá no... Tá dando para ver aí?
Tá sim, Pro, tá dando ver. Já vou começar parabenizando aí a comissão de recepção, né, que preparou com tanto carinho esse material, essa cartinha, os adesivos que vocês receberam, né? Eu peguei alguns que eu vi lá no Instagram do Tia Marie, então nós estamos, parabéns então para a comissão e estamos ansiosos para recebê-los todos aqui presencialmente no IQ, como eu tinha falado. Essa gatinha que eu adorei, né? Eu que sou gateira, ela até parece com a minha. Eu falei, olha, preciso saber depois o nominho dela. Que se tiver aí, você me fala. Eu tinha visto lá, mas enfim. Então, vamos para o que interessa, só aqui para descontrair. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, nesses próximos 40, 50 minutos aí, sobre química e sustentabilidade. Então, a minha intenção é fazer uma apresentação mais geral sobre o tema, né, principalmente para vocês que estão chegando agora, né, o que a química tem a ver com a sustentabilidade, o que é sustentabilidade, será que o que eu penso sobre sustentabilidade é isso mesmo? Porque é uma palavra que a gente vê na boca de todo mundo, escrito para todo lado, né, mas muitas vezes de forma equivocada. A pessoa quer falar alguma coisa, usa sustentabilidade, mas não é bem assim. E depois eu vou apresentar algumas ações que o IQ vem desenvolvendo nessa área de sustentabilidade. Para vocês que estão chegando, é muito legal conhecer o que a instituição já vem fazendo e também para ir abrindo aí os olhares, o leque de opções, onde é que vocês se encaixam, ok? Então, vamos lá. Sustentabilidade, né? Eu coloquei aí que não é só sobre o meio ambiente, porque muitas pessoas, quando ouvem o termo sustentabilidade, a primeira coisa que vem é o meio ambiente. E não está errado, sustentabilidade tem a ver, sim, com a preservação do meio ambiente. Mas não é só isso, né? Nós temos um componente aqui econômico, né? Temos o meio ambiente, que é uma fonte de matéria-prima, temos um componente econômico e pensamos também, temos um componente de resíduos. E por que a gente, em geral, muitas pessoas associam o termo sustentabilidade com meio ambiente? Né? Porque para que a economia rode, para que nós que somos químicos, né, para produzirmos materiais, a indústria química, a indústria de base, para todas as outras, somos nós que produzimos o que as outras indústrias vão utilizar como material de partida e produzimos também produtos finalizados já. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de recursos naturais, né? E é o que faz a roda aí da economia girar. Se nós usamos esses recursos naturais, sejam eles de fontes renováveis ou não, de fonte petroquímica, né, que nós falamos que é uma fonte não renovável, mas tem que abrir uma aspas aí, porque é uma fonte não renovável nesse espaço de tempo que nós, seres humanos, a nossa civilização, vamos viver, né? Na próxima era, teremos aí várias eras glaciais. Então, nesse intervalo de tempo, ele é não renovável. Se a gente fosse contar várias eras glaciais, aí sim ele seria renovável. Então, se a gente usa os recursos naturais de uma forma ineficiente, se a gente gera resíduo a ponto que o próprio meio ambiente, né, não tenha recursos para metabolizar, porque essas coisas serão degradadas, né? Quando a gente fala que o material não é degradado, na verdade, nós dizemos de novo que ele não é degradado nesse intervalo de tempo, porque se ele ficar aí 1 trilhão de anos, ele será degradado em algum momento. Mas a gente precisa que ele seja degradado em um tempo muito mais curto que isso, né? Num tempo de 1 ano, 2 anos, enfim, não queremos nada com 100 anos, 500 anos para ser degradado. Então, se a gente usa os recursos de forma ineficiente, gera resíduo que o planeta não dá conta de processar, o que vai acontecer? Nós não vamos deixar recursos naturais para que as próximas gerações consigam fazer esse ciclo aqui, ter a fonte de matéria-prima, fazer a economia girar, gerar os resíduos que vão virar a fonte de matéria-prima. Então, as próximas gerações, se a gente não tomar conta,
não terão isso. Então, sustentabilidade é sobre isso, é sobre pensar que os nossos recursos naturais são finitos e, portanto, eles precisam ser usados de forma sensata, né? A gente tem que pensar nas prioridades a longo prazo e pensar nas consequências desse uso adequado ou do uso inadequado para as próximas gerações, né? Em termos mais simples, a gente vai pensar que ela diz respeito, então, às gerações futuras. Filhos, netos, enfim, né? Que mundo que nós queremos deixar para ele, né? Hoje em dia, a gente vive, quer dizer, alguns países, os países mais ricos, vivem nesse mundo aqui onde eles têm de tudo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente já está aqui no desenho de baixo, né? Mas em termos de recursos naturais, nós ainda temos muitos recursos naturais, mas a gente não pode deixar o resto da civilização à mercê de nada, ok? Então, precisamos ficar atentos a isso. Bom, a ONU, né, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, nós estamos aí nesse fim de semana, né, no domingo começou a COP26, então falando bastante aí dos créditos de carbono. Para quem acompanhou o noticiário, viu que a primeira conferência sobre o meio ambiente foi lá em 1972, né? Provavelmente os pais de vocês estavam nascendo, ou talvez nem tivessem nascido ainda. Mas, enfim, o que a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU diz em termos de definição de sustentabilidade? E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, ou seja, nós não queremos parar de usar energia elétrica, de ter o celular, de ter os joguinhos, de ter medicamentos, então nós queremos todo esse conforto que a química e a vida moderna nos dá, né, e que atende às nossas necessidades. Mas nós não podemos comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às próprias necessidades. Então, em suma, né, a sustentabilidade ela tem 3 pilares. Ela tem o pilar ambiental, que é o que a maior parte das pessoas associa. Ela tem um pilar econômico e ela tem um pilar social. E se um desses 3 pilares não tiver bom, isso aí vai ficar manco, né? Não vai ficar legal. Então, a gente precisa que tenha um equilíbrio entre o componente econômico, social e ambiental. Bom, e para que isso aconteça, né, existem aí os famosos 5 P's da sustentabilidade. Então, para que tenhamos um desenvolvimento sustentável, nós precisamos pensar nas pessoas, o primeiro P aqui. Então, pensar em erradicar a pobreza, a fome, garantir dignidade e igualdade para todos. E aí, pessoal, à medida que eu vou falando isso, vão tentando imaginar como é que um químico, uma química, como é que a gente consegue suprir essas necessidades? Qual que é a nossa contribuição? Então, para as pessoas, tem aqui um componente de prosperidade, né? Garantir vidas prósperas e plenas, com lucros, né? A gente sabe que processos que dão prejuízo não vão para frente. Com paz, promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas. Não é o caso, quer dizer, no Brasil nós não temos guerras nem guerrilhas, né? Mas a gente tem situações de calamidade aí com as comunidades indígenas, enfim. Mas no continente africano existem muitas guerras travadas por conta de recursos naturais, recursos minerais. Então, esses recursos precisam estar disponíveis, mas de uma forma pacífica. Pensando nas parcerias, como é que nós vamos implementar as nossas reações, os nossos processos, as nossas ações em parceria com quem, né? Universidade, com o setor privado, com o setor governamental, organizações não governamentais. Hoje em dia, né, para a geração de vocês é tão claro que ninguém caminha sozinho, a gente precisa caminhar juntos, então formar boas parcerias. E o planeta aqui, né, que precisa ter os seus recursos naturais protegidos. Estamos aí atravessando pelas mudanças climáticas que a gente sente na pele hoje em dia, né? Não tem ninguém mais que tenha dúvidas que não existam mudanças climáticas. Então, quando a gente pensar em sustentabilidade,
precisamos pensar nos 5 P's: planeta, pessoas, prosperidade, paz e as parcerias, se a gente for resumir isso de uma forma mais simples. Bom, a Agenda 2030, que também aí, né, passa em todos os noticiários, e os ODS, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, quem ainda não sabe os 17 ODS, eu recomendo que entre lá no site da ONU Brasil, ou se você colocar ODS no Google, já vão aparecer os 17, dá uma lida em cada um deles, né? São 17 objetivos para a humanidade. Eu sempre gosto de falar que é como se fosse uma lista de coisas que a humanidade tem que fazer. Então, tem que erradicar a pobreza, tem que ter aqui igualdade de gênero, tem que ter ações contra mudanças climáticas, tem 17 vertentes, né? Dentro de cada um desses objetivos ainda tem metas, então são 169 metas, que é uma listinha mesmo. Olha, então, para eu erradicar a pobreza, quais são as metas? O que tem que ser feito? E é importante a gente ter conhecimento sobre isso daí, de novo, para pensar, como químico, o que eu posso fazer? Como que eu contribuo? O estudante de química, como é que eu vou contribuir, né? Cada um contribuindo aí no seu espaço. E o Antônio Guterres, que é o secretário atual, né, da ONU, ele tem essa frase que eu acho muito interessante, que ele diz que a Agenda 2030 é a nossa declaração global de interdependência. E é bem isso, né? Agora, nos tempos de pandemia, ficou muito claro. Não adianta eu aqui sozinho usar máscara, me vacinar, se a pessoa aqui do lado não está usando máscara, não se vacinou. A mesma coisa aí em relação à Agenda 2030. Todos nós temos que estar empenhados aí, porque o que um não faz, o outro vai sofrer as consequências e vice-versa. E pensem que esses objetivos aqui, né, chama-se Agenda 2030, porque, a princípio, esses 17 objetivos, com as suas 169 metas, deveriam ser atingidas até o ano de 2030. E nós estamos aqui no dia 3 de novembro de 2021, né, então falta pouco para a gente, temos pouco tempo. Será que vai dar tempo de cumprir tudo isso? E essa década que a gente está vivendo, né, de 2020 até 2030, foi elencada como sendo a década da ação. Não à toa, né, hoje a gente está falando aqui sobre isso, vários congressos, disciplinas sobre esse assunto, programas na televisão. Então, as empresas também correndo atrás de tudo isso, os governos, porque se nós não agirmos, não adianta ficar no blá, blá, blá. Né? Não adianta, eu sei o que é sustentabilidade, eu sei de cor os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, mas se nós não agirmos e começarmos hoje, agora, nesse momento, nada vai para frente. Então, essa é a década da ação e a gente precisa arregaçar as mangas e começar a fazer coisas. E para isso a gente tem que saber quais são as coisas que precisam ser feitas, né? Desses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, se a gente olha com carinho para os 17, nós percebemos que os químicos, né, o profissional químico e das áreas afins, ele consegue contribuir nos 17. Não tem nenhum que você fale assim, aqui um químico não tem como contribuir. Temos como contribuir em todos. Mas existem alguns que são mais afeitos à nossa área. E aqui a ACS, que é a American Chemical Society, que é a Sociedade Americana de Química, né, do qual eu sou sócia, essa tabela periódica bonita que é da ACS, elencou esses objetivos aí, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, como os principais na área da química. Não significa que porque a ACS disse isso é verdade absoluta. A SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, está trabalhando num documento desse tipo. O ano que vem, a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. Todas as discussões serão em cima da química com os objetivos para o desenvolvimento sustentável, publicações. Então, vai ser um ano onde esse tema vai ser trabalhado. Mas, então, vamos pegar o que a ACS já deixou pronto aí. Então, como que um químico contribui
com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que são os pilares aí da sustentabilidade. Então, fome zero, acabando com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, promover a agricultura sustentável. Então, vamos pensar, né? Nós somos um país de base agrícola, usamos um monte de agrotóxicos, sabemos os problemas ocasionados. Será que eu, como um químico, consigo desenvolver um agrotóxico que seja menos tóxico, né? Que seja menos ou melhor, que não tenha toxicidade nenhuma? Como que eu posso fazer? A gente sabe aí da agricultura familiar, da agricultura orgânica, que tem várias estratégias. Será que isso é o suficiente para uma plantação em larga escala, para conseguir alimentar a população do mundo inteiro? Como que eu faço isso, né? E os biodefensivos? Será que eu posso utilizar outras coisas? Ou será que eu posso desenvolver plantas resistentes a pragas, né? Organismos geneticamente modificados? Então, assim, só aqui eu já pensei em trocentas coisas, trocentos projetos diferentes na área da química, né? Saúde e bem-estar, então aí não preciso nem falar sobre medicamentos, equipamentos, né, sensores para determinar diabetes, por exemplo, que é uma coisa bem simples, ou outras doenças mais graves, educação de qualidade, né? Nenhum país, nada vai para frente sem uma boa educação, igualdade de gênero, e alguém pode falar, nossa, mas igualdade de gênero, né? Como que eu vou fazer isso? Você pode pensar na igualdade de gênero dando oportunidades iguais. Vocês que são estudantes, nas organizações de vocês, né? Por exemplo, no diretório acadêmico, tem aí igualdade de gêneros ou não? Né? Nas empresas, será que as oportunidades de contratar pessoas de gêneros diferentes, eles têm a mesma oportunidade? Tem igualdade para disputar os cargos mais altos? Então, tem muita coisa, né? Na contratação dos professores, enfim. Água limpa e saneamento, é óbvio, né? Que a gente participa intensamente nisso daí, os químicos. Energia limpa e acessível, a química está muito presente. Consumo e produção responsáveis, né? Nós como consumidores, mas nós como os produtores, como eu disse, da matéria-prima para todas as outras indústrias. Como que está sendo a produção dos compostos químicos que são disponíveis aí no mercado? Será que isso está sendo feito de forma responsável e sustentável? As ações climáticas e as parcerias para as metas. Então, não dá para ficar detalhando cada um deles, né? A gente poderia tirar 1 hora para falar cada um deles, que é o curso que a gente está tendo de Química Sustentável, onde foi possível falar mais a fundo. Mas, enfim, vocês já tiveram uma ideia e provavelmente já entenderam qual que é a pegada disso daí. Então, quando a gente pensa, né, de sustentabilidade, é como se fosse um guarda-chuva bem amplo, onde tem fator econômico, eu vou pensar na parte de economia, agricultura, educação, negócios, a química, as engenharias e tantas outras áreas, né? A gente vai desmembrando isso daí bastante. Pegando o foco aqui para a química, nós temos, então, a área que é a química sustentável. O que a química sustentável diz respeito? Ao desenvolvimento de políticas para os produtos químicos, a parte de legislação, né, o que pode ser liberado, o que não pode, em quais concentrações, os órgãos reguladores, tecnologias para remediação, então as áreas que já foram contaminadas, né, como que eu vou fazer a remediação disso daí? Controle de exposição aos componentes químicos, que na maior parte das vezes são tóxicos. Temos a química verde, então vejam aí que química verde e química sustentável são duas coisas diferentes. A química verde está dentro da química sustentável, mas não é sinônimo. Temos ainda a parte de purificação de água, energias alternativas e os outros. E aí, na química verde, né, nós temos ações específicas que tratam da química verde. Para quem nunca ouviu falar de química verde, né, o que é isso?
Então, a química verde, o que ela pressupõe? Inovar no momento que a gente faz a concepção, o desenvolvimento e a implementação de produtos químicos ou reações ou processos. Para quê? Que inovação é essa que nós estamos pensando lá na origem, lá na concepção, no desenvolvimento? Esses produtos, reações ou processos, eles precisam minimizar o uso de substâncias nocivas, né? E que elas sejam inerentemente seguras. Não queremos trabalhar com compostos tóxicos, nem trabalhar e nem sintetizar, produzir um composto que seja tóxico. Reduzir o desperdício e, consequentemente, a pegada ambiental e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência dos processos e das reações e a economia. Então, vejam que, né, a química verde, ela pressupõe, então, redução da geração de resíduos e pressupõe que a gente também reduza o uso de substâncias tóxicas. Para isso, existem aí 12 princípios, que são esses 12 que estão aqui, bem pequenininho, né? Mas então tem 12 princípios que eles dão diretrizes, são 12 metas para que a gente consiga alcançar tudo isso aqui, certo? Esses 12 princípios da química verde, que são bem famosos, eles foram propostos em 1998 por esses dois químicos aqui, o Paul Anastas, que atualmente é professor na Universidade de Yale, mas foi consultor do governo norte-americano durante muitos anos, na era antes do Bush, do Al Gore, e da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, e o John Warner, que também foi professor, fundou o primeiro programa de pós-graduação em Química Verde nos Estados Unidos e no mundo, e atualmente ele é o presidente do Instituto Babcock Warner, que faz, então, ele saiu da universidade e tem um instituto de pesquisa, e também é o presidente do Beyond Benign, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que é um instituto que fica também no mesmo prédio, mas que só trata da parte de educação em química verde. Bom, eles escreveram esse livro, né, Teoria e Prática. O termo química verde já existia, eu não vou fazer aqui o histórico para vocês, mas eles cunharam os 12 princípios e é o que a gente segue ou que a gente tenta seguir quando vamos pensar num projeto, fazer uma reação, seja um projeto de pesquisa, de IC, lá nas aulas práticas, que o ano que vem a gente, se tudo correr bem, né, voltamos no modo presencial, sempre de olho nesses 12 princípios da química verde, tentando, no mundo ideal a gente cumpriria os 12, né, mas no mundo real, se a gente cumprir um ou dois, já está muito bom, né, numa mesma reação. Então, ok. Bom, por que foi necessário que eles, né, o John Warner e o Paul Anastas, criassem esse termo química verde? Por que não poderia ser só química? Né? Esse seria o cenário ideal, a gente falar química e já tivesse toda essa questão de sustentabilidade por trás. Infelizmente, e vocês que são calouros devem estar sentindo isso na pele. Depois, se ninguém abre os microfones agora, eu vou querer ouvir vocês no final. Né? No inconsciente coletivo, quando fala-se a palavra química, para a maior parte das pessoas, são imagens como essas que eu coloquei aqui que vêm à cabeça. Né? Dificilmente a gente encontra com alguém, vocês que acabaram de passar no vestibular, passou no vestibular na Unesp, parabéns, está fazendo o quê? Química. Em geral, qual que é a cara que as pessoas olham para você quando você diz que está fazendo química? Né? Vou deixar vocês falarem aí, que as minhas experiências depois eu vou contar para vocês. Mas, em geral, nossa, química, eu não gostava de química quando eu estava no ensino médio, ou química é muito difícil, né? E aí a gente vê na mídia, por que as pessoas pensam isso, né? A mídia é bombardeada de manchetes, minha animação aqui não ficou boa, vieram todos de uma vez, de várias manchetes relacionando compostos químicos com doenças, com acidentes,
né? Vocês acham que é só no Brasil que acontece isso? Não, na mídia internacional também, né? Sempre associando química, a palavra química, com acidentes, com coisas negativas. E não é à toa que aí a gente vê o pessoal da parte de marketing deitando e rolando em cima disso, né? Dá vontade de chorar quando vê aí escova progressiva sem química, né? Tudo que eu fui circulando aqui, sem química, ou confundindo, né, 100% natural, querendo dizer, olha, é 100% natural, não tem química. E nós sabemos bem que isso é impossível. Tudo tem química, a vida é feita de... Se nós estamos vivos é porque estão acontecendo reações químicas, né? Eu trouxe essa foto aqui, essa ilustração, então façam um exercício de olhar aí para o local onde vocês estão. Eu estou olhando aqui para a minha sala, então no caso aqui dessa foto, olha, tem uma moça, uma estudante, né, que está aqui na frente de um computador, mas veja, ela está segurando um lápis que tem grafite, ou poderia ser uma lapiseira, né, está aqui a estrutura química, ela está aqui com alguma coisa de ouvir música, que tem aqui óxido de cobalto e de lítio, né, que é muito utilizado nas baterias de lítio, é um dos componentes, está tomando uma água, comendo um salgadinho aqui cheio de cloreto de sódio, tomando um café, tem uma laranja aqui que tem vitamina, e se a gente fosse pegar os componentes desse computador, a bancada, a pulseirinha que ela está usando, a roupa, a tinta que está aqui na parede, se a gente olhar para todo lado, tudo tem química, tudo veio de uma reação química, de um processo químico. Então, por isso, né, por isso que foi necessário cunhar, vamos retomar lá o termo química verde, né, na tentativa de não só mudar o pensamento coletivo de que a química faz parte do nosso dia, que ela é importante, né, que nós precisamos dela, mas como que a gente consegue fazer isso daí de uma forma que não agrida tanto o meio ambiente, que não agrida nós, os seres humanos, os animais, porque a população tem essa visão pouco precisa ou incompleta da química, porque ela vê realmente um monte de coisas ruins da química. Então, nós temos 2 objetivos, vocês que estão entrando agora. O primeiro objetivo, contar para todo mundo que não, que a química tem uma parte muito boa, a maior parte são coisas positivas. E a segunda, aquilo que é ruim, aqueles processos, aquelas reações que vão desencadear o que a gente vê de ruim, eles precisam ser repensados, precisam ser melhorados, precisam ser reinventados. Como que a gente consegue fazer tudo isso de forma sustentável? Então, preservando os recursos, né, preservando os recursos naturais, preservando a nossa saúde e gerando economia. Não adianta também querermos propor uma reação, um processo que não seja viável economicamente, porque as pessoas vão falar, ok, lindo, mas não dá para aplicar, então eu vou continuar aqui com o meu processo, que não é nada verde, que vai poluir bastante, mas é o que temos para hoje. Então, nós temos essa missão aí, para que a gente, né, reinventar a química, para que as pessoas olhem a química de uma forma diferente. E quando eu falo que nós precisamos reinventar a química e transmitir essa boa nova, digamos assim, existem muitas pessoas da área de química que não sabem direito sobre química verde, que não querem porque estão acomodadas, né? Sempre foi assim, não quero. Então, o nosso desafio ele é bem grande, mas a gente não pode desanimar. E vocês que são a geração mais novinha que chegou aqui no IQ, né? Eu quero provocar vocês o tempo inteiro. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso logo agora no início do curso, para vocês serem instigados. Tem jeito de fazer diferente, tem jeito de fazer melhor. Por que a gente não está fazendo? Então, questionem os professores. Nas aulas teóricas, nas aulas experimentais, dá para fazer de outro jeito? Esse jeito é sustentável? Não é? Vão atrás, corram atrás, porque é assim que a gente vai fazer a diferença nesse mundo, né? Só para dar
um exemplo aqui, o princípio 9, eu não fiquei detalhando os princípios, né? O princípio número 9 da química verde diz que utilizar catalisadores é muito melhor do que reações que não têm catalisadores, porque vai gerar menos resíduos, as reações são mais rápidas, então isso significa que a gente precisa de menos consumo de energia, né? Energia é uma coisa que contribui muito negativamente do ponto de vista de sustentabilidade para os processos. Então, se a reação é muito longa, ou se é em temperatura alta ou muito fria, contribui negativamente. E os catalisadores, eles ajudam a melhorar os processos. Então, só para vocês terem uma ideia, os 12 princípios da química verde foram cunhados, né, foram propostos em 98. De lá para cá, já foram 4 prêmios Nobel só sobre o uso de catalisadores. Um em 2001, ou seja, super recente de quando saíram os 12 princípios da química verde, né, sobre o uso de as reações de hidrogenação catalítica. Depois, em 2005, das reações de metástase, tem até um catalisador famoso que chama catalisador de Grubbs, que foi desenvolvido aqui pelo Robert Grubbs. Em 2018, né, com os biocatalisadores, a professora Frances Arnold aí ganhando o Prêmio Nobel em Química. Veja que de todos aqui a única mulher, né, pouca igualdade de gênero, mas enfim, ganhando, mas ela ganhou metade, enquanto os outros 2 ganharam um quarto. Aqui, olha, quando foram 3, cada um ganhou um terço. Ganhou metade do prêmio pelo seu desenvolvimento na parte de evolução dirigida de enzimas. E esse ano, né, agora em outubro, no ano de 2021, o List e o Macmillan ganhando o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento dos organocatalisadores. Então, só para vocês terem uma ideia da importância, né? Não é qualquer área que é premiada com o Prêmio Nobel de Química, então a química verde, ela está sendo muito reconhecida. Esses prêmios estão sendo doados e é um indicativo para a gente. Esse é o caminho da sustentabilidade. A gente não pode pensar em ficar acomodado, desse jeito é mais fácil, sempre foi assim, porque o nosso planeta, né, a nossa casa é o nosso planeta e ele não está dando conta mais. Certo, pessoal? E a gente tem que ter muito cuidado para esse termo aí, que é o greenwashing. Né? Quem nunca ouviu falar sobre o greenwashing, em português fica lavagem verde, mas ninguém usa, todo mundo usa greenwashing mesmo. O que é isso? Greenwashing é quando você fala que o seu processo é verde, ou que a sua reação, ou o seu produto é verde, só que, só que não. Né? Porque hoje, muita gente fala, o meu produto é verde, go green. Tem um monte aí, né? Embalagens verdes, tudo é verde. Né? Mas será que é verde mesmo? Muitas vezes é só uma maquiagem aqui, uma indústria bem vermelhinha. Né? Na química verde a gente usa 3 cores, as cores do semáforo, né? Vermelho ruim, do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade no geral, né? Amarelo, atenção, e verde tá ok. Então, nós temos aqui uma indústria bem vermelha e vindo aqui, vamos pintar isso aqui de verde, mas eu sei que na verdade não é. O meu produto também aqui é eco, blá, 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 mas quando você vai ver ali, desde a embalagem até o conteúdo, como foi processado, não tem nada de verde. Então, isso a gente chama de greenwashing e temos que ficar muito atentos, porque está acontecendo com bastante frequência. Bom, então tá. Voltando sobre a sustentabilidade, então vimos a importância, vimos o que era sustentabilidade, vimos o desenvolvimento sustentável, como que os químicos podem contribuir, eles podem contribuir com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Tem a química verde, que é um dos pilares, ela acena, ela dá 12 princípios para a gente seguir, né? Vou seguir esse, ou vou seguir aquele, de preferência maior, quanto mais princípios forem seguidos, melhor. E a gente tem aí, tinha os 3 P's da sustentabilidade, temos 5 P's da sustentabilidade, e temos também os 3 R's, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, se fosse ver qual desses R's é o mais importante, é o reduzir. Reduzir o consumo consciente, reduzir a produção desses compostos que são tóxicos. Depois de reduzir, a gente tem que tentar reutilizar.
né? Reutilizar, dar uma vida nova para os produtos. E depois temos o reciclar, que também é muito importante. Mas a gente precisa pensar em reduzir, reutilizar e reciclar. E aí eu gosto muito desse exemplo, e não estou fazendo propaganda aqui para Adidas, mas enfim, né? Quem divulga, quem deixa tudo fácil, mastigado nos seus sites, fica mais fácil para a gente se apropriar e usar os exemplos. Então, vocês já devem ter ouvido falar da grande ilha de lixo do Pacífico, ou do grande caminho de lixo do Pacífico, que tem essa foto aqui, que em 2013, pessoal, ele tinha uma área de 3,4 milhões de quilômetros quadrados e uma profundidade de 30 metros. É uma ilha mesmo, só de lixo. A maior parte é plástico, plástico grande, mas temos muito microplástico. E ela fica na região ártico, porque é uma região onde tem confluências de correntes marítimas, por isso formou essa ilha. Bom, então existe a Parley, que é uma entidade, uma organização não governamental para a proteção dos oceanos, tem vários navios aí, várias ações, tipo um Greenpeace. Então, a Parley, ela fez uma colaboração com a Adidas, porque um desses navios aí, que saíram para pegar os piratas atuais que estavam fazendo pesca ilegal, né, na rede ali dessa pescaria, veio um monte de plástico, um monte de lixo. E aí eles se uniram à Adidas e fizeram o quê? Retiraram o plástico que veio nessa rede, né? Esse plástico, a gente sabe de todos os problemas ambientais, são jogados em média 8 milhões de toneladas métricas de plástico nos oceanos. E aí eu sempre gosto de frisar também, o plástico, a gente coloca ele como sendo um vilão, né? Mas ele é bastante útil. E o plástico foi parar lá no bueiro, ou foi parar nos oceanos, ou no rio, porque alguém não o descartou de forma adequada. Né? A garrafinha de plástico, ela não tem pernas e ela resolve, eu vou para a rua e depois vou para o bueiro. Não, foi um ser humano que não jogou dentro do lixo. Certo? Então, a questão da educação é o problema fundamental. Bom, esse macroplástico é ruim, mas o microplástico é pior ainda. E a fotodegradação, ela gera microplásticos, certo? Enfim, então o que a Adidas fez? Veio esse navio, né? Foram separados os plásticos dos outros resíduos que vieram na rede. Desses plásticos, né? Nós, como químicos, sabemos que a gente fala plástico de uma forma geral, mas tem vários tipos de plásticos. O plástico é um polímero, então, dependendo do tipo de monômero que tem ali, ele vai dar origem ao PET, ao PAD, enfim, aos diferentes tipos. Então, esses plásticos foram separados por tipo de monômero, foi feito um fio com esse plástico, então aqui está uma extrusora, onde então foi feito o fio, que nem aquele fio ali das impressoras 3D, quem já foi lá no CCA. E esse aqui era o CEO da Adidas, que junto com o John Warner, lá, né, que fez, junto com o Paul Anastas, cunhou os princípios da química verde, eles produziram em 6 dias esse tênis aqui. Então, foram 6 dias. Claro que isso aqui foi um piloto, isso aconteceu em 2015, entre separar o plástico, fazer o fio e fazer o primeiro protótipo desse tênis, levou 6 dias. Isso foi melhorado, né? E a Adidas, ela tem lá o seu compromisso com a sustentabilidade, então ela tem 3 ciclos. O primeiro é o da reciclagem, né? Lembram lá dos 3 R's? Reutilizar, reutilizar, reduzir e reciclar. Então, o primeiro loop era de material reciclado, usar materiais recicláveis. Então, ela produziu esse primeiro tênis, feito, né, já foram vendidos mais de 1 bilhão desses tênis aqui. Já tem essa segunda geração aqui, que é feito com material reciclado na sua composição. Parte dele é feito com material reciclado. Eles estão comprometidos com o segundo loop, que é o refazer, né, que é o loop circular. Fazer esse material não só com plástico que pode ser reciclado, mas com plástico que pode ser
reintroduzido, reaproveitado. Então, esse tênis aqui, ele é feito com material 100% reciclável, desde o solado até aqui a parte de cima é feito com 100% de TPU. E aí, o que acontece? Quando você, lá na Europa, né, quando você comprou esse tênis, ele ficou ruim, você vai lá na loja da Adidas, devolve esse tênis, eles te dão um dinheiro para você ganhar um desconto para comprar um novo. E como ele é 100% feito, pode ser 100% reaproveitado, eles reaproveitam todos os componentes desse tênis para utilizar novamente. Então, ao invés de vir pegar a garrafinha plástica, aquele próprio tênis vai dar origem a outros tênis ou a outros produtos. E tem o terceiro loop, que é o que eles estão desenvolvendo fortemente as pesquisas agora, que é o loop regenerativo, né? Fazer para regenerar. Então, ao invés de fazer com material plástico, que isso aqui tudo é muito importante, eles estão fazendo, então, agora com fios de proteína, sintetizando proteínas que são modificadas geneticamente, e que esse material seja biodegradável. E essa roupa aqui que essa tenista está utilizando é feito totalmente com essa fibra proteica 100% biodegradável. Por que eu estou mostrando isso? Porque reciclar é importante, mas nem toda reciclagem é viável, nem todo processo de reciclagem é viável do ponto de vista da sustentabilidade, né? Parece um contrassenso, parece, não, reciclar é ótimo, mas para algumas coisas não, para algumas coisas o consumo energético é até maior. Então, a gente tem que pensar em reciclar, mas melhor que isso, reduzir, reutilizar e criar coisas que possam ser degradadas num curto espaço de tempo. Eu trouxe isso aqui porque em alguma aula que eu falei sobre isso aí, numa das aulas lá da Química Sustentável, alguém falou assim, professora, mas isso aí é realidade ou está só na parte da pesquisa ainda? É tudo realidade, então aqui estão os preços em dólar, porque eu olhei no site americano, eu não sei se já tem para vender aqui no Brasil, deve ser a preço de ouro, né? Mas então os produtos já são todos eles, exceto o vestido aqui, mas todos esses tênis aqui já são comercializados, então, grandes empresas desenvolvendo tecnologias sustentáveis, e se elas estão desenvolvendo, gente, nenhuma empresa vai desenvolver alguma coisa que dê prejuízo, né? A sustentabilidade, ela traz muito lucro, não só lucro na parte de marketing, lucro mesmo, econômico, além do lucro para o planeta. Então, nós temos que pensar, né? Vamos reciclar, ok, mas eu acho que a gente tem que concentrar nessa parte aqui, ó. Reinventar. Vamos fazer coisas que não sejam tóxicas, que não vão agredir o meio ambiente, que podem ser 100% aproveitadas, porque, de novo, os nossos recursos, eles são finitos. E para saber quanto que é bom, como que eu vou saber se reciclar é bom, se não é? Existem várias métricas. A principal é a análise do ciclo de vida de um produto. Né? O que compõe? Quais são os componentes da análise do ciclo da vida de um produto? Começa lá na extração dos recursos naturais. Então, eu preciso... Que recurso natural que é esse? Né? É da fonte petroquímica? É um mineral? É de fonte renovável? Então, eu vou extrair o meu recurso natural, ele será processado. Então, vejam aqui que a participação dos químicos intensa na parte de extração, do processamento. Bom, aí eu fabriquei aqui o meu material de partida, minha matéria-prima, vou fazer o produto, né? Esse produto tem que ser distribuído, então também tem uma pegada aqui muito grande, uma pegada de carbono na distribuição. O uso, para que ele vai ser usado, e depois que eu já não tenho mais uso para ele, o fim da vida útil, o que vai acontecer? Ele consegue voltar? Ele consegue ser um novo recurso natural? Esse é o mundo ideal. Ou ele para aqui, ou eu vou reciclar. Então, cada tipo de material tem impactos ambientais diferentes ao longo aqui do ciclo da vida do produto. Vou trazer um exemplo rapidinho, é o último exemplo aqui que eu tenho para vocês, e depois eu vou mostrar umas coisinhas por aqui para não ficar muito cansativo. Que é um exemplo aí da Procter & Gamble, né, que é uma empresa multinacional, trabalha bastante com produtos de higiene pessoal, dentre outros, né? Pasta de dente,
shampoo, condicionador, a parte de limpeza também. E esse produto aí, essa análise do ciclo de vida de sabão, detergente para lavar, né? Aqui a gente fala muito sabão em pó, mas tem vários sabões que não são em pó, que são líquidos. Então, eles fizeram a seguinte análise do ciclo de vida. Em qual fase? É na fase da aquisição de matéria-prima, fabricação dos materiais, fabricação do produto, no consumo ou na disposição final, onde tem o maior impacto ambiental. Porque a gente só vai conseguir melhorar qualquer coisa se a gente conhece bem o processo para falar, bom, o gargalo está aqui, esse é o ponto crítico, é a minha fraqueza. Aqui está bom. Então, a gente precisa conhecer. Nesse estudo, o que eles perceberam? Que um ponto fraquíssimo era na parte de uso ou consumo do produto. 64% dos resíduos sólidos eram gerados aqui e mais de 70% das emissões de CO2 também. Bom, e aí eles foram aprofundando e viram que um dos maiores problemas aqui no uso, né, era devido à água morna, um dos maiores impactos, né, lavar roupa com água morna, aqui em torno de 40 graus, porque aí são gerados resíduos sólidos e emissões atmosféricas no processo aí do aquecimento da água. Então, esse era o ponto fraquíssimo do produto. O que eles fizeram? Bom, então, aí eles também deram mais uma funilada e viram que na fabricação dos materiais eles poderiam melhorar, né, 66% da poluição fotoquímica vinha das emissões dos componentes orgânicos voláteis e na disposição final, 90% da demanda biológica de oxigênio, DBO, vinham do processo dessas águas residuais, né, que ficava ali tudo turvo. Então, eles tiveram esses dados. Bom, com esses dados em mente, né, o que eles concluíram? Esses resultados orientaram para o desenvolvimento de novos produtos. E aí, como viram lá o grande problema do uso de água morna, em 2005, olha, lá atrás, ele lançou esse sabão, essa marca aqui lá nos Estados Unidos, porque no Brasil, agora que a gente está começando, né, ter máquinas de lavar roupa com água quente. Não era muito comum isso anteriormente, mas nos Estados Unidos, sim. Então, lançaram o sabão líquido, sabão de lavar roupa líquido, para ser usado em água fria. E aí, gente, olha, de cair o queixo. A maioria dos consumidores continuou, mesmo tendo esse sabão aqui, continuou usando água morna. Por quê? Porque faltou a educação e a conscientização do consumidor, primeiro ponto. Então, não adianta eu aqui no meu laboratório, vocês nos laboratórios onde vocês forem trabalhar, ficar ali cada um no seu quadradinho desenvolvendo um produto legal, se você não comunicar de forma adequada, olha, esse produto é bom, esse produto evita isso, eu fiz assim por conta disso. Né? Se a gente não tem uma conversa que nem a de hoje em dia, não resolve. E aí eles viram, então, esse problema de não ter tido uma sensibilização, uma conscientização do consumidor. E por que esse consumidor não foi bem conscientizado? Porque o foco deles no processo de educação, eles focaram nos benefícios da limpeza e não focaram nos benefícios ambientais. Né? Então, ficou um marketing muito em cima, olha, ele limpa tanto quanto o outro que usa água quente, mas não falou que tinha um ganho ambiental, né? Porque todo mundo, se você fala, olha, eu tenho dois, esse aqui causa, os dois limpam igualmente, mas esse aqui traz um problema para o meio ambiente. Eu acho que ninguém em sã consciência vai querer usar esse que causa um problema para o meio ambiente. Então, precisa ter uma boa educação. E pegando esse link, então, já da conscientização, né, existem várias estratégias, várias atividades, iniciativas no mundo inteiro. Eu trouxe essa aqui para vocês, que chama The Global Green Chemistry Initiative, que é uma iniciativa feita pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, por essa agência aqui, o Jeff, que investe bastante dinheiro, e olhem, pela Organização para o Desenvolvimento das Indústrias da ONU, ok? Então, vejam, das indústrias todas, em especial da indústria química. Qual que é a missão
né, dessa Global Green Chemistry Initiative? É aumentar a consciência global de todos, principalmente dos químicos, porque nós é que vamos desenvolver as reações, os processos, os produtos. Então, aumentar a consciência global e as capacidades em abordagens de implementar a química verde para o design de produtos e processos, para promover os benefícios ambientais ao longo dos ciclos de vida dos produtos que são gerados, certo? Então, teve um workshop promovido por eles aqui no Brasil, em 2019, né? O título, né, do workshop era Train the Facilitators, ou seja, treinar os treinadores. Então, como assim, né, treinar os treinadores? Foram selecionadas 30 pessoas aqui do Brasil, 15 que eram de universidades, 15 que eram de indústrias. Então, por que 15 das universidades? Porque os professores, eles são multiplicadores. Eu estava lá, eu fui uma das selecionadas, eu sou essa aqui, eu estava com cabelo curtinho na época. O que eu aprendi lá, e que eu já vinha aprendendo, eu estou compartilhando hoje aqui com vocês. O que vocês aprenderam, vocês vão compartilhar com outros. Isso vai numa progressão mais que geométrica, né? Não adianta um só saber disso daí. O conhecimento, ele precisa ser compartilhado. E 15 pessoas da indústria, porque nas indústrias isso também tem que acontecer. Então, os CEOs ou os gerentes de produção também foram selecionados porque eles têm que implementar isso nas indústrias. E foi muito legal porque foram 5 dias aí intenso, de manhã, de tarde, de noite, todo mundo juntos, e o pessoal da universidade e das indústrias conversando. Olha, na universidade a gente tem esse problema, na indústria assim, como que faz, colaborações que foram estabelecidas, né? Quem veio dar o curso foi o John Warner, né, e a Carolina. A Carolina, ela é o braço direito do Paul Anastas, ela é professora na Universidade de Yale, e o John Warner, então os dois aí papas da Química Verde. E aí, o Instituto de Química, né, esse instituto que vocês acabaram de chegar, que vão amar, tenho certeza, vão voltar para todas as festas dos ex-alunos do IQ, tem essa foto aérea, né, linda, mostrando ele aqui para quem ainda não teve chance de vir para Araraquara. Então, o IQ, ele ocupa toda essa parte aqui, né? Esse verdinho é aquela entrada, a portaria principal do IQ. Enfim, nós temos muitos projetos de sustentabilidade aqui, que eu quero mostrar para vocês rapidinho, nesses últimos 4 minutinhos, né? Nós temos, então, 2 cursos de graduação, Química e Engenharia Química, dentro da Química, as 3 modalidades. Temos 2 cursos de pós-graduação, um em Química e um em Biotecnologia. Temos os docentes, os funcionários. Será que eu sozinha, porque eu fiz aquilo lá, eu vou dar conta de trazer sustentabilidade para o IQ? Ou será que nós que estamos aqui na sala hoje, só nós, 40 pessoas, mais ou menos, não sei quantos nós estamos aqui, vamos dar conta de trazer sustentabilidade para o IQ? Não, precisa de estar a comunidade do IQ toda envolvida, né? Quando a gente pensa aqui no IQ e nas outras universidades, nós temos não um tripé, nós temos um quadripé, que é ensino de graduação e pós, pesquisa, extensão e a parte de gestão. E eu fico muito feliz de ver que o IQ, ele tem um compromisso com a sustentabilidade nessas 4 áreas, né? Então, na parte de ensino, eu vou focar no ensino de graduação por razões óbvias. Na grade curricular atual, essa que vocês vão entrar, então vocês já têm, sobre esse tema de sustentabilidade, tem pelo menos 3 matérias optativas, né? Lembrando que as optativas, elas podem ser criadas, então podem surgir outras, mas vocês têm disciplina de introdução à química verde, biocatálise, fundamentos e aspectos de química verde, química sustentável. Então, não vai ser por falta de conhecimento que vocês serão químicos que vão propor processos ruins, ou tóxicos, ou pouco verdes. Nas disciplinas experimentais, que eu chamei de verde, né, os laboratórios de química orgânica e analítica já adaptaram vários ou a maior parte dos experimentos para condições mais verdes. A inorgânica está trabalhando nisso fortemente. Então, assim, é um movimento que está todo mundo se mexendo. E vocês, como alunos, precisam ficar cutucando os professores toda hora, sabe? Por quê? Mas por quê?
Não dá para fazer assim? Esse jeito é verde? Olha, eu vi aqui que dá para fazer de outro jeito. Será que a gente não consegue implementar? Então, na parte de educação. E aí, nós também, nós todos, a comunidade do IQ, precisamos ter muito orgulho, porque nós somos o primeiro signatário brasileiro desse compromisso aqui, Green Chemistry Commitment, que é um compromisso de levar a química verde, de ensinar a comunidade sobre o que é química verde, como implementar e efetivamente implementar em todas as nossas ações ou quando for possível. Tem esse mapa mundi aqui com os lugares onde tem signatários, nós somos o primeiro. O segundo é a UNB, eles estão no processo de assinatura, né? E aqui foi quando o John Warner anunciou que a Unesp, o Instituto de Química da Unesp, era um signatário, junto aqui, olha, com várias outras grandes universidades, o Caltech, Harvard, várias universidades importantes nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Olha, aqui não sei se dá para ver, mas tem o logo da Unesp, olha que chique, né? Só nessa época, esse aqui foi ontem, naquela live que teve ontem com o John Warner, ele estava aqui, estava a minha fotinho, o pessoal da UFRJ ainda não é signatário, mas estão caminhando para isso, quando ele apresentou, então, os signatários. Então, olha que legal, vocês podem falar que vocês estudam no Instituto de Química, né, que além de ser um dos melhores institutos de química do Brasil, da América Latina, ainda é um signatário do GCC, que é o Green Chemistry Commitment. Bom, na parte de pesquisa, não vou ficar aqui falando de todas as linhas de pesquisa, mas temos vários grupos de pesquisa, né? Inclusive o grupo de pesquisa que o professor Humberto e eu coordenamos, que é o Milagre Lab. Vocês estão também convidados a virem visitar o laboratório. Trabalhamos em biocatálise química verde, né? Como o Gabriel falou lá no comecinho, fazemos parte do Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, onde a gente preza pelo desenvolvimento da química verde. Esse é um centro virtual, mas que compreende todas essas universidades. E a GSK, então, é uma parceria universidade-empresa, financiado pela FAPESP. Na parte de extensão, né, tão importante, então nós temos aí o Centro de Ciências, com vários projetos de sustentabilidade. Os projetos em si são sustentáveis e ainda educam as novas gerações, né, os visitantes, que na sua maioria são crianças e jovens em formação. Temos o PET também, com um monte de atividades, eu não vou ficar aqui falando de todos. A Química Júnior, né, que tem aqui o projeto do carbono neutro, tem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, enfim. Então, vários projetos de extensão. Na gestão, a gente tem uma das comissões de ética ambiental mais fortes, né, temos um programa de gestão ambiental integrada, que dá conta da gestão dos resíduos sólidos urbanos que são gerados no IQ, do uso racional de água e da gestão dos produtos químicos. E a gente vem trabalhando fortemente para reduzir a geração de resíduos químicos aqui no IQ, tanto na área de ensino quanto na área de pesquisa. Então, vejam que em 2016 foram gerados 5.290 quilos, e em 2019, 4.520. Claro que a gente não vai contar 2020 e 2021 porque, né, por razões óbvias. Temos aqui a parceria, né, para os resíduos sólidos gerados no IQ na Faculdade de Ciências e Letras com a cooperativa Acácia, que está vinculado também ao projeto de extensão Flores da Acácia. Enfim, e no dia a dia no laboratório, gente, tem tanta coisa pequena que a gente pode fazer e que dá um resultado enorme no laboratório e nas salas de aula também, né? Tem essa instituição aqui, que é uma instituição também não governamental, que é o My Green Lab, que ele cria, né, criando a cultura da sustentabilidade através da ciência. E ele tem um programa aí de embaixadores, que são pessoas que são multiplicadores, que aprendem sobre esse conhecimento e depois vão passar esse conhecimento para os outros, né? Tem mais de 1.000 embaixadores. E aqui no Instituto de Química temos eu e o professor Humberto como embaixadores, ainda não temos nenhum aluno, então quem se interessar depois me procura.
porque seria legal que a gente tivessem aí também alunos da graduação, da pós e mais professores como embaixadores, certo? Então, vejam que a química, o nosso IQ, está comprometido até o último fio de cabelo com sustentabilidade e está fazendo um trabalho bem legal. E agora, já para encerrar, eu queria trazer essa foto aí, porque quando eu conheci o John Warner lá em 2019, fui para aquele workshop, eu peguei o livro da biblioteca, o livro que ele fez, ele e o Paul Anastas escreveram, vejam que está aqui, ó, Instituto de Química, e levei para ele dar um autógrafo, está lá na biblioteca para vocês pegarem, e vejam que ele deixa uma mensagem que agora eu passo aqui para vocês, né? Então, ele fez o autógrafo aí para a comunidade da Unesp, né? Obrigado a todos por fazerem a química no Brasil e no mundo mais verde, né? O futuro precisa de vocês. Então, essa é a mensagem que ele deixou aí para a gente. E eu vou deixar isso aqui para todos nós refletirmos aí, né? Que as escolhas mais sustentáveis começam com você, começam comigo e com cada um de vocês, né? Não adianta ficar muito fácil e muito cômodo transferir a responsabilidade para os outros, né? Cada um faz as suas escolhas. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui. Deixa eu ver, era isso mesmo. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Eu não sei se eu extrapolei muito tempo, se tem tempo para perguntas. Não, temos mais alguns minutos para dúvida, sim. Aqui no chat não apareceu nada, o pessoal foi só comentando à medida que você foi apresentando. Eu fui até pesquisar, fiquei curioso para saber quanto custa aquele tênis lá, que é com a parceria da Adidas e da Parley, mas está um pouco fora do orçamento, tá um pouco, acho que está cerca de R$600 até R$1.000, que eu encontrei um pouco inviável ainda. Mas... Tá totalmente fora, né? Esse material é legal falar esse negócio, né? Toda tecnologia, quando ela é nova, ela é mais cara. Então, agora está muito caro mesmo. Tomara, o que a gente precisa, né? Que a tecnologia seja melhorada para que os preços fiquem acessíveis. Ainda pensando no dólar, aí fica realmente inviável. Mas isso que eu ia comentar. Né? O dólar aqui não está ajudando muito também, né? Tá quase R$6 aí, mas... Ainda assim... Mas estou vendo aqui que o pessoal também falando aqui... Todo mundo na escola odiava química, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande aí de não fazer o greenwashing e falar, não, química só tem coisas boas. Não, tem a parte ruim também, mas tem que enfatizar as coisas boas e melhorar o que precisa melhorar, e que é muita coisa, né, pessoal? Eu espero que vocês estejam aí todos... com sangue nos olhos para vir para o IQ, para cima da gente, falar, queremos processos mais sustentáveis, vamos tentar fazer diferente. E é sair da zona de conforto, né? Ficar do jeito que está, porque sempre foi assim, não vai levar ninguém a lugar nenhum. O pessoal comentando aqui, eu acho que você não conhece, essa lojinha do Braga tem um aluno da licenciatura, o ingressante da licenciatura, que ele tem uma lojinha, né? Ele vende... tênis, produtos esportivos, assim, ele tá sempre fazendo o merchan dele aí, a gente tá sempre comentando, então é que ele não tá aqui agora, senão ia ser legal, mas depois vou mandar para ele, mandar essa sugestão para ele, que eu tenho certeza que e por um preço bom, hein? Vamos falar para ele. Não, mas agora falando em nome da comissão, né, a gente pensou em algumas atividades, né, para fazer agora nesse dia de recepção. E aí pensamos aí num assunto que está extremamente em alta, né? Já estava, mas continua em alta. E como a professora Cíntia mesmo... Eita, acho que eu estou com um pouquinho de problema de internet. Como a professora Cíntia mesmo comentou, o quanto antes a gente tiver contato com essas questões de sustentabilidade, de química verde, mais a gente pode agir, né? Quanto antes a gente souber, mais tempo a gente vai ter de colocar em prática essas ações. Então, extremamente interessante, muito enriquecedora a palestra, muito obrigado, professora. Agora, em nome da comissão de recepção, sei que você está sempre presente aqui com a gente, mas gostaria de agradecer. E deixo aberto aí, se ninguém comentou nada, mas se alguém quiser fazer alguns últimos comentários, caso não, a gente dá a palestra como encerrada. Vou deixar o meu e-mail aqui no chat, porque às vezes na hora a gente... Tão comum isso, né? Na hora não tem
tem pergunta, depois as fichinhas vão saindo, né? Então fica aí o e-mail para vocês entrarem em contato sempre que precisarem. E é isso, aproveitem aí o início do semestre, né? Eu sei que é puxado, esse modo online é cansativo para todo mundo, vocês estão cansados, os professores também estão, mas tomem as suas vacinas, continuem usando as máscaras, né, para que a gente consiga voltar o ano que vem aí presencial, bem aglomerado, e o que vocês precisarem, entrem em contato conosco, peçam ajuda, né, não esperem a água bater muito, não chegar no pescoço, né, quando já estiver na altura do joelho, já é hora de gritar por socorro, em qualquer coisa que vocês precisarem, pessoal. E quando voltar ao presencial, a gente encontrar com a professora Cíntia nos corredores do IQ, né? Vai ser uma delícia. Quero que vocês venham aqui, ó. A portinha tá fechada, mas ela tá aberta para... Vou até abrir. Agora que já... Então, vai estar aqui sempre aberta para vocês virem. Ó, aqui do lado tem laboratório. Deixa eu ver. Então, tá aqui. Vou estar aqui esperando por vocês. Bom, é isso então, gente. A professora Cíntia deixou o e-mail dela aqui no chat. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Não esqueçam que à tarde, às 2h, vai ter uma atividade de integração que a comissão de recepção preparou para vocês também. E às 18h, a gente tem uma outra palestra sobre educação inclusiva, muito interessante também, que vocês estão mais do que convidados para assistir. Então é isso. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todo mundo. Bom almoço para vocês. Vou encerrar a gravação aqui. E até a próxima, gente. Tchau, pessoal.